Aí a Vamos gente lá. vai falar aqui. Meu nome é Lucas Daniel, para quem não me conhece, eu tenho 27 anos e eu vivo com HIV já fazem 6 anos. E desde que tudo aconteceu, eu descobri várias coisas, vivi várias coisas e fui estudando muito sobre o assunto. E aí eu aprendi a lidar melhor com HIV e eu vi que existe muito preconceito ainda, né, na vida das pessoas sobre esse tema. E eu resolvi expor minha vida para poder tirar dúvidas, acalmar as pessoas e falar que não é o bicho de sete cabeças, né? Então, assim, eu faço esse trabalho nas redes sociais, falando sobre prevenção, sobre vivência com HIV e diversos outros assuntos que aí é o meu dia a dia, nosso lifestyle, né? Perfeito. Eu tava falando aqui, gente, que o Lucas veio me procurar porque dentro da casa, entre várias conversas, eu dei uma informação errada sobre HIV, né? E aí ele foi muito fofo quando eu saí, veio me corrigir, aí eu achei que valia não só a gente vir do meu erro, mas como a gente também dá espaço para falar um pouco disso. A gente vai falar de sexualidade e falar de HIV, porque é um assunto que eu acho que a gente tem pouco conhecimento e merece um espacinho aí para a gente entender um pouco mais. Então, de Exato. novo, o Lucas estava explicando para a gente a diferença entre conviver. A palavra correta hoje, pelo que ele falou, é pessoa que vive com HIV. E ele vai explicar Exato. para a gente a diferença disso com a diferença de ter AIDS. Explica então para a É, gente, sim. Lu. Eu sou uma pessoa que vive com HIV. O vírus está aqui dentro do meu corpo e se eu não tratar ele, ele vai desenvolver a doença da a síndrome da imunodeficiência, né? Que é quando nossa imunidade fica lá embaixo, aí abre portas aí para outras complicações cardiovasculares, respiratórias, mais complicadas mesmo de ser tratado. Por isso que é muito importante pegar o tratamento assim que descobre o vírus para começar o tratamento e se tornar indetectável, né? Que também muita gente não sabe que indetectável é igual a intransmissível. Inclusive foi esse o erro que todo mundo perguntou lá, né? Da mala dentro, mas eu imagino que as coisas, a pressão na cabeça, às vezes faz a gente acabar se esquecendo de algumas coisas. Eu também erro às vezes, todo mundo erra, né, gente? Sim. Então, assim, aí eu vi que a Má falou que indetectável também transmitia. Eu falei, eita! Uma galera começou a mandar mensagem. Eu falei, preciso conversar com ela sobre isso, preciso bater esse papo com ela. E ela foi super solista, né? Você é incrível. E aí eu resolvi falar para todo mundo que indetectável é intransmissível, porque essas pessoas que estão em tratamento, elas já não apresentam risco nenhum para outras pessoas. Então, e a gente também tem outros métodos de prevenção, né? Também disponíveis, a camisinha, a gente tem a PrEP, a gente tem a PEP, tem o gel lubrificante à base d'água, que a gente sabe que ele dilui as nossas ISTs aí, dificultando a entrada no nosso organismo. Então, tem uma gama de situações que a gente pode utilizar como método de prevenção ou contraceptivo no caso das relações HIV, que a gente conhece, sífilis, herpes, gonorreia, clamídia, 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 hepatite B. Vixe, é hepatite uma C, gama gigantesca. Assim, enfim. o tratamento do Esse script vem geralmente do pornô, vem da educação sexual errada que prostático, a gente recebe, e aí de mulher. depois. Tem um monte de Legal. gente pedindo beijo, no fim da live eu vou mandar beijo para todo mundo, mas agora a gente vai conversar sobre o assunto aqui que é muito importante, tá? Isso aí. Então, bora lá. Lu, começa de novo se apresentando e aí a Vamos gente lá. vai falar aqui. Meu nome é Lucas Daniel, para quem não me conhece, eu tenho 27 anos e eu vivo com HIV já fazem 6 anos. E desde que tudo aconteceu, eu descobri várias coisas, vivi várias coisas e fui estudando muito sobre o assunto. E aí eu aprendi a lidar melhor com HIV e eu vi que existe muito preconceito ainda, né, na vida das pessoas sobre esse tema. E eu resolvi expor minha vida para poder tirar dúvidas, acalmar as pessoas e falar que não é o bicho de sete cabeças, né? Então, assim, eu faço esse trabalho nas redes sociais, falando sobre prevenção, sobre vivência com HIV e diversos outros assuntos que aí é o meu dia a dia, nosso lifestyle, né? Perfeito. Eu tava falando aqui, gente, que o Lucas veio me procurar porque dentro da casa, entre várias conversas, eu dei uma informação errada sobre HIV, né? E aí ele foi muito fofo quando eu saí, veio me corrigir, aí eu achei que valia não só a gente vir do meu erro, mas como a gente também dá espaço para falar um pouco disso. A gente vai falar de sexualidade e falar de HIV, porque é um assunto que eu acho que a gente tem pouco conhecimento e merece um espacinho aí para a gente entender um pouco mais. Então, de Exato. novo, o Lucas estava explicando para a gente a diferença entre conviver. A palavra correta hoje, pelo que ele falou, é pessoa que vive com HIV. E ele vai explicar Exato. para a gente a diferença disso com a diferença de ter AIDS. Explica então para a É, gente, sim. Lu. Eu sou uma pessoa que vive com HIV. O vírus está aqui dentro do meu corpo e se eu não tratar ele, ele vai desenvolver a doença da a síndrome da imunodeficiência, né? Que é quando nossa imunidade fica lá embaixo, aí abre portas aí para outras complicações cardiovasculares, respiratórias, mais complicadas mesmo de ser tratado. Por isso que é muito importante pegar o tratamento assim que descobre o vírus para começar o tratamento
e se tornar indetectável, né? Que também muita gente não sabe que indetectável é igual a intransmissível. Inclusive, foi esse o erro que todo mundo perguntou lá, né? Da mala dentro, mas eu imagino que as coisas, a pressão na cabeça, às vezes faz a gente acabar se esquecendo de algumas coisas. Eu também erro às vezes, todo mundo erra, né, gente? Sim. Então, assim, aí eu vi que a Má falou que indetectável também transmitia. Eu falei, eita! Uma galera começou a mandar mensagem. Eu falei, preciso conversar com ela sobre isso, preciso bater esse papo com ela. E ela foi super solista, né? Você é incrível. E aí eu resolvi falar para todo mundo que indetectável é intransmissível, porque essas pessoas que estão em tratamento, elas já não apresentam risco nenhum para outras pessoas. Então, e a gente também tem outros métodos de prevenção, né? Também disponíveis, a camisinha, a gente tem a PrEP, a gente tem a PEP, tem o gel lubrificante à base d'água, que a gente sabe que ele dilui as nossas ISTs aí, dificultando a entrada no nosso organismo. Então, tem uma gama de situações que a gente pode utilizar como método de prevenção ou contraceptivo no caso das relações heterossexuais, entre homem cis Certo. e mulher cis. Então, acho que em resumo, assim, ter o vírus, gente, o que o Lu tá dizendo, ter o vírus não quer dizer que você tenha AIDS, não quer dizer que você desenvolva a doença, né? E o meu Exato. erro de dentro da casa, que a gente estava conversando sobre as pessoas que são indetectáveis, o que é isso? A carga do vírus é tão baixinha que você não tá mais transmitido, é indetectável, não é mais nem detectado no seu sangue, nos exames. Então, você não transmite mais, essas pessoas não estão mais transmitindo o vírus. E aí, lá dentro, eu disse que essas pessoas precisavam continuar usando camisinha porque era transmissível, né? Então foi esse o erro. Já aproveito o momento para a gente retratar e a gente vai conversar um Exato. pouquinho sobre isso. Como que foi para você descobrir? Deve ser um momento difícil o diagnóstico, né, Lu? Olha, é um baque, Má, é um baque porque a gente não tem informação nenhuma. Assim, vamos jogar Uhum. real aqui. A população brasileira não tem muita informação sobre o assunto. A única informação que a gente tem é a informação que não é jogada na nossa cara desde sempre, que é use camisinha. Só que a gente sabe que o sexo não é simplesmente use camisinha. A gente tem que aprender a falar de sexo de uma maneira mais ampla, falar de desejos, necessidades, o que te satisfaz no sexo, o que te dá prazer, quais são os seus fetiches, entendeu? Eu, no caso, não tinha informação nenhuma quando eu descobri a sorologia do HIV. Então, para mim foi muito novo, foi desesperador, porque a primeira imagem que veio na cabeça é o quê? O Cazuza lá atrás, inclusive. Nossa, falo, nossa, vou morrer, né? Não é assim. Tanto que Sim. pensei diversas vezes que eu fosse morrer, mas a minha família me apoiou muito, meus amigos também na época me apoiaram muito. E isso me deu forças para pesquisar mais e entender sobre o assunto. Então, assim, realmente é um baque, mas hoje eu falo para as pessoas que me acompanham que não precisa ser assim, gente. Mantenham a calma, keep down, calm, keep calm, respira, entendeu? Porque vai ficar tudo bem. E quando a pessoa recebe o diagnóstico, aliás, o ideal, né, a gente falar sobre isso também, que é importante os exames, né? É uma das formas Sim, de a testagem é muito prevenção importante. para todas as pessoas, né, que façam com uma certa regularidade os exames para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Infecções. Então, oi? Infecções, Infecções. ISTs, São as infecções ISTs, sexualmente isso. transmissíveis. Exato. Então, não fugir com medo de ter um diagnóstico, porque se você Imagina, eu acho que tiver o diagnóstico, o medo ele só afasta a gente da informação, né, Maia? Eu acho que a sim, cultura do medo não serve muito como algo pra gente se embasar. A gente tem que se embasar na cultura da informação. Quanto mais informação, melhor. E aí eu falo muito isso, né? Tipo, eu faço meus exames, minhas testagens a cada 6 meses para regular minha carga viral, para ver como que tá. Mas como eu tenho uma uhum, vida sexual ativa, eu também faço minhas testagens de outras ISTs a cada 3 meses, entendeu? Para eu uhum. ver se tem alguma IST aí presente no meu organismo. Se eu descobrir também, já entra com tratamento, trata, cura e tá tudo bem, entendeu? É. Não precisa ficar desesperado. As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, então tem outras coisas além do HIV que a gente conhece: sífilis, herpes, Gonorreia, gonorreia, clamídia, clamídia, hepatite B. Vixe, é hepatite uma C, gama gigantesca, enfim. assim. E a gente não precisa ter medo disso também, né? A gente só tem que se informar sobre e ficar Sim, e esperto. faz parte também, eu acho, a gente ter essa consciência de estar fazendo os exames com regularidade, não fugir, gente, porque uma vez que você fez o diagnóstico, principalmente o HIV, se você começar o tratamento, dá para ter uma vida Quanto normal, mais né, Lu? cedo, quanto mais cedo, melhor, entendeu? Menos dor de cabeça. Por isso que é muito importante não fugir da testagem. Não vai com medo, vai numa boa. Hoje em dia existe testagem que você faz em casa, autoteste. Não é um diagnóstico, mas já é um primeiro passo, entendeu? Aí você tem aí todo o serviço público disponível. A gente já foi referência mundial no tratamento do HIV e da AIDS, entendeu? Então é muito importante enfatizar isso também, para as pessoas se ligarem Uhum, com essa informação. sim. E quais são as outras formas que você estava falando aqui do PrEP e do PEP? Conta para as pessoas como que funciona isso,
que, além da camisinha, a gente tem outras maneiras de estar prevenindo a AIDS. Como que são essas duas maneiras? Hoje em dia existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que eu costumo chamar de pílula anti-HIV. É como se fosse um anticoncepcional pro HIV, vamos estar assim. Que é uma medicação que você toma diariamente, ela evita com que o vírus do HIV se instale no seu corpo. E existe a PrEP, que é disponível para toda a população, porque a PrEP ela não é disponível para todos, somente para alguns grupos específicos. A PrEP ela é a profilaxia pós-exposição, ou seja, você transou sem camisinha, esqueceu a camisinha, estourou a camisinha, fui, em casos extremos, fui estuprada, a gente pode recorrer à PrEP, que é essa profilaxia que você toma dentro de 72 horas após essa exposição de risco, entendeu? Que são os métodos aí disponíveis para a prevenção do vírus HIV somente. E aí a gente conhece a camisinha, que vem aí para prevenção das outras ISTs e da gravidez também, para controle de taxa de natalidade. Tem o gel lubrificante à base d'água, tem as testagens. Para quem vive com HIV, o estar indetectável também é um método de prevenção, porque você encerra a cadeia de transmissão aí, entendeu? Então, tem toda essa gama de conjunto de coisas para a gente se prevenir aí das ISTs. Não é somente a camisinha, a gente precisa expandir um pouquinho mais a nossa cabeça. E quem quiser saber mais de PrEP também, hoje em dia existe até a PrEP com receita médica para venda. Infelizmente, a pública ela não existe para toda a população, mas quem se interessa, mulheres cisgêneras héteras que não estão dentro desse grupo, se interessa em tomar a PrEP, existe hoje a PrEP para venda. Tá? A Então, PrEP a gente tem que tomar quanto tempo antes, Lu, de uma relação, por exemplo? Ou A PrEP ela é contínua, né? Ainda você não usa existe contínuo, estudo, é tá? contínuo, é diário. Eles têm um estudo mostrando que para vagina, para não infecção via sexo vaginal, é de 22 dias, se eu não me engano, para ela fazer Uhum. o efeito. E para sexo anal são 7 ou 8 dias, se eu não me engano. Posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas depois eu corrijo e confirmo para vocês, tá? Seu perfil tem bastante dessas informações, né? Para quem tiver mais Tem bastante dúvida. informação. Quem quiser também já clica aí em cima, já segue, porque tem muita coisa legal para todo mundo aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Fora que as perguntas. E mandaram um monte de perguntas, viu? A gente não Nós pode. ama. Agora a gente vai entrar. Queria fazer essa Boa. introdução, porque queria que as pessoas entendessem um pouquinho isso, né? Como é a realidade de uma pessoa vivendo com HIV hoje em dia, que as pessoas têm vidas normais, não tem mais aquele estigma que a gente tinha antigamente, né? É só se Tá. cuidar, é só fazer o diagnóstico correto quanto antes possível para começar o tratamento e conseguir viver uma vida normal. E isso que o Lucas falou que é muito legal, saber que existe, a camisinha é muito importante, mas também existem outras formas de prevenção que a gente precisa aprender, precisa abrir a cabeça para aprender. Depois a gente pode até elaborar um postzinho para pôr aqui, para as pessoas ficarem com essas informações Exatamente. guardadinhas, Vai ser tá? bem E, interessante, arrasou, Má. e aí o Lu pegou umas perguntas lá no perfil dele pra gente conversar de sexualidade um pouquinho, e depois vou abrir aqui os comentários para vocês mandarem também algumas que vocês quiserem pra gente comentar aqui. Vamos lá? Eu acho que vamos lá, então. Vou começar por uma aqui para Marcela. Não fico molhada. No caso, uma mulher cis mandou essa pergunta, tá? Uma mulher cisgênera. Não fico molhada mesmo estando excitada. É normal? É Tá. normal isso, Má? Me conta, porque eu não tenho muita intimidade com vagina, então eu gostaria de saber Sim. também. Quando a gente vai ter relação sexual, as mulheres, quando a gente fica excitada, algumas coisas mudam no corpo, né? Uma dessas coisas é a expansão, a vagina aumenta de tamanho e a lubrificação da vagina. Essa lubrificação depende de glândulas, depende de alguns fatores hormonais. Então, assim, o normal é que a gente tenha a lubrificação. Pode ser em maior ou menor grau, dependendo da fase da vida ou da fase do ciclo menstrual. Mas se alguém não tem lubrificação, precisa dar uma olhadinha em alguns fatores. Tá usando alguma coisa que bloqueia o hormônio, tá usando alguma medicação, às vezes antidepressivo, que pode interferir nisso, tô com alguma questão hormonal do meu corpo, né? Tô estimulando corretamente, mas como ela disse que ela se sente excitada e mesmo assim não tem lubrificação, o ideal é tentar entender primeiro se não tem nenhuma dessas questões. Se não tiver isso, pode ser que tenha alguma deficiência a nível de glândula, de lubrificação, alguma coisa assim, mas não é normal. O normal é ter lubrificação. Então, se nunca tem, mesmo estando excitada, é legal tentar entender o que está acontecendo. O Interessante. anticoncepcional é uma das coisas que bloqueia muito a lubrificação. E às vezes a mulherada fica. Assim, peraí que a minha irmã tá regulando a luz aqui pra mim. E Tá tudo bem. aí. E às vezes a mulherada fica super incomodada com isso, né? Porque o anticoncepcional bloqueia o nosso próprio hormônio. E ele dá uma dose muito baixinha de hormônio pra gente, que às vezes não é suficiente para lubrificação. Outra coisa, pós-parto, menopausa, todas essas fases que mexem muito com o nível de estrogênio, de hormônio, também são fases que a gente tende a ficar menos lubrificada.
Entendi. Por falar em hormônio, tem uma pergunta aqui de um boy trans, de um menino trans. Ele quer saber o seguinte: o clitóris de um homem trans em TH, aí eu quero que você explique também pra galera o que é o TH, tem o mesmo funcionamento do pênis após o crescimento do clitóris? Conta pra gente. Vamos voltar um pouquinho, porque eu não sei se a galera aqui é familiarizada com o que é uma pessoa Ah, trans, né? Não explica, sei se exato, a explica uma pessoa, pessoa o trans. pessoal deve ter visto na casa que eu falei que eu tenho um irmão trans. Lógico que eu acho que merece uma live inteirinha só disso e vamos ter aqui no canal. Mas uma pessoa trans, para a gente entender, a gente tem que entender o que é sexo biológico e o que é gênero, né? Então, sexo biológico é o que a gente nasce no nosso nascimento. Então, quando eu nasci, eu olhei ali para aquela criança, para os genitais, para os hormônios, para aquilo ali eu defini um sexo biológico. Então pode ser na nossa sociedade masculino, feminino. Não vou falar de intersexo nesse momento para não complicar muito, né? Sim. Gênero já é a partir desse momento que você viu uma genitália, então eu vi que tem uma vagina, eu vi que tem um pênis, eu coloco algumas expectativas em cima de como essa criança vai crescer, como ela vai se apresentar para o mundo, qual vai ser o papel que ela vai exercer no mundo, que é o que a gente chama de homem e mulher, né? Então, é o que a gente projeta nessa criança a partir do sexo biológico. Uma Uhum. pessoa cisgênera, que sou eu no caso, por exemplo, eu nasci com uma vagina, então o meu sexo biológico é feminino e eu me identifico como mulher. Então tá tudo, vamos dizer assim, eu tô alinhada com o que foi me dado ao meu nascimento, com o que foi dito para mim ao meu nascimento. Uma pessoa transgênera é uma pessoa que às vezes nasceu com uma genitália, com um sexo biológico, né? Não só uma genitália, mas com um sexo biológico. Mas quando ela vai se desenvolvendo, ela se percebe como outro gênero. Então, às vezes, eu nasci com uma vagina, eu nasci com um fenótipo de mulher, do sexo feminino, mas quando eu cresço, eu me percebo como homem. Como eu vou crescendo, eu me percebo como homem. Essas são o que a gente chama de pessoas trans. Isso vai ser Uhum. muito mais explicadinho aqui, mas para a gente entender mais ou menos isso. Então, eu, Marcela, se eu tivesse nascido com todo o fenótipo, nascido com genitália feminina, todo o fenótipo feminino, e aí, genótipo, aliás, feminino, e aí fosse crescendo e não me identificasse como mulher, me identificasse como homem, eu seria um homem trans. Como, por Só para as exemplo, seu pessoas irmão. entenderem. Pra quem não Como, por sabe, o irmão exemplo, da meu Maia irmão. é um menino trans e tá fazendo um O, trabalho aí super legal também de informar a galera. Eu tô amando ver isso, sério. sim, meu Família irmão é inteira um homem. arrasando. Tem vários homens trans incríveis. Eu vou falar disso aqui no canal com mais calma, mas para as pessoas entenderem em linhas gerais, meu irmão é um homem trans, ou seja, quando ele nasceu, ele tinha um corpo, a gente identificou ele como sexo feminino, mas quando ele foi crescendo, ele se identificou como gênero masculino. Então ele entendeu que que ele era um homem independente daquele sexo que foi A atribuído para ele genitália. ao nascimento, da genitália ao Sim, nascimento. E arrasou. aí ele me mandou, vamos lá, repete a A pergunta aí, agora que a pesquisa. gente já A explicou o que é pergunta, uma ele pessoa quer trans. saber se o clitóris de um homem trans em TH tem o mesmo funcionamento do pênis após o crescimento desse clitóris. Tá. O TH que ele está falando é terapia hormonal. Então, alguns homens trans usam testosterona para ter a mudança do corpo, né? A testosterona faz com que o clitóris cresça e atinja aí um tamanho um pouquinho maior, ficando às vezes com uma característica até de um pênis de um pênis de tamanho pequeno Micropênis. para médio, né? É, a origem do clitóris e do pênis, quando a gente fala embriologicamente, é a mesma. Então, eles têm características muito parecidas, sim. Tá? Tem aí suas diferenças, mas tem características parecidas. A sensibilidade é a Então, mesma também? a sensibilidade é um pouco diferente, até porque o clitóris tem mais, né? E sensibilidade, Mais é mais... inervação. O clitóris tem 8 mil terminações nervosas e a cabeça do pênis tem 4 mil. Então, assim, a maneira como vai ser utilizado vai depender do quanto esse clitóris vai crescer, né? Se permite ou não uma penetração, alguma coisa com ele. Mas ele vai ter ali uma sensibilidade. Se for só com hormonioterapia, vai ter uma sensibilidade ali na região. Então, dá para ter bastante estímulo sexual interessante. Agora, se vai permitir ou não usar como uma penetração, vai depender do quanto esse clitóris vai crescer com esse estímulo do hormônio. Aí cada corpo é um corpo, não dá pra saber, né? Cada E cada organismo é pessoa vai um. responder um jeito à terapia. É uma coisa muito pessoal, muito peculiar, assim, ao hormônio, né? Cada pessoa. Ainda dentro desse universo de homens trans, tem uma pergunta muito importante de um amigo meu, ó, próximo, que ele perguntou sobre a posição de alguns profissionais da ginecologia em relação à disforia do corpo do homem trans. Porque ele Uhum. falou que ele deixava, às vezes, de ir fazer os exames que ele deveria fazer durante o processo de transição dele, por conta dessa disforia que ele estava tendo com o corpo dele. Como que você lida com isso? O que você pode indicar para os profissionais também em relação a isso?
A disforia é o incômodo que as pessoas trans têm com regiões do corpo dela, gente. Então, com seio, muitas vezes tem, né? Com a genitália, porque às vezes é um homem que vai ter uma vagina. E aí isso é complicado para essa pessoa lidar, às vezes, né? Para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Quando a gente vai atender, nós profissionais de saúde, a gente é muito instruído para ser muito hétero e cisnormativo. Então, a gente só conhece corpos, praticamente vivências heterossexuais, corpos cisgênero, né? Conhece poucas variações na faculdade. Eu oriento que as pessoas vão estudar para entender sobre o assunto, para saber entender direito. Quando eu vou atender um paciente trans, eu acho que a chave de tudo é muita autonomia no atendimento. Então, isso eu faço com as minhas pacientes também, independente, mas com os pacientes trans, muito mais. Então, assim, primeiro, às vezes não é o momento de examinar na primeira consulta, né? A gente tem que entender do assunto para saber o que perguntar para começar a conversa, porque eu acho que começa o atendimento já com a sua secretária sabendo que um homem trans ir ao ginecologista é normal e tratando isso de uma maneira normal já é uma coisa importante, né? E eu acho que entender, às vezes na primeira consulta a disforia é tão grande que você não vai conseguir examinar naquela primeira consulta. Então, respeitar esses limites. Ou não, eu vou conseguir examinar como é que eu vou minimizar o sofrimento dessa pessoa. Então, ela precisa de um tempo maior para tirar a roupa, ela prefere ficar com alguma parte dessa roupa, né? Eu sempre vou dando muita autonomia e a pessoa vai me ditando até onde eu posso ir com ela naquele exame. E quando eu vou de fato para fazer um exame genital, né, para examinar a genitália, eu sempre deixo que a pessoa faça a maior parte das coisas. Ela se toque mais do que eu toco o corpo dela. Se eu tiver que usar o espéculo, né? Existem espéculos próprios. Espéculo é aquele bico de pato que às vezes a gente usa para colher o preventivo. Ela mesmo coloque nela. Se eu tiver que fazer algum exame mais invasivo, a pessoa mesmo coloque nela. Eu acho que essas coisas vão minimizando um pouco o sofrimento de estar em consulta. E é muito diálogo. Se você já se mostra aberto para a situação, para a escuta, as pessoas já ficam mais tranquilas, né? E eu acho que assim, não tem mais justificativa para as faculdades de medicina não terem discussões sobre gênero, né, sobre orientação sexual e como é que a gente vai conduzir o atendimento dessas pessoas em todas as áreas, assim, como vai ser a nossa escuta, como vai ser nosso posicionamento. Então, não tem mais desculpa, acho que a gente tem que começar já no ensino isso. E precisa aprender a informação, né? A gente precisa se informar sempre dos assuntos que a gente não tem conhecimento para perder o preconceito. Sim. Eu falo, tem uma frase muito interessante de uma campanha do GIV, que é um grupo de incentivo à vida do HIV, que fala que como que é? Se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. E eu acredito muito nessa frase, para tudo, assim. Pra tudo. É mesmo. A informação é a coisa mais poderosa que a gente tem, né? Mais empoderadora e poderosa de se usar, né? Mesmo o HIV, a gente aprende sempre, a gente ainda aprende na faculdade de medicina muito no estigma, né? Talvez os infectologistas que lidem mais tenham essa, mas no geral a gente aprende muito no estigma, não aprende tanto. A gente que tem HIV, a gente já passou por uns bons bocados com profissionais da área da saúde também, desatualizados, que a gente fica tipo, nossa, sério que a gente tá passando por isso. E você sempre tá vitimizando, né? E reforçando a sensação, as vivências de preconceito dessas pessoas, de qualquer pessoa que tem alguma coisa que você não conhece, né? Então, você acha que não conhecer como profissional de saúde pode até acontecer, mas esteja aberto para perguntar, né? Então, uma pessoa trans, olha, eu nunca atendi um paciente trans. Mas vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre, talvez hoje não seja o melhor dia para eu te examinar, então já que eu não sei examinar um paciente trans e eu vou me informar sobre você vai retornar nessa consulta, eu não sei, eu acho que o caminho as pessoas nunca estão fechadas para explicar, as pessoas entendem que todo mundo não entende do assunto, né? Sim. Mas é ser sincero com o não conhecimento também das coisas. Arrasou demais. A próxima pergunta ela tem um pouquinho a ver com HIV e ginecologia. É o seguinte, uma mulher cis e um homem cis querem ter um filho e um deles tem o HIV. Eles querem saber se o bebê vai nascer com o vírus ou não e como faz para isso não acontecer. Eu sei, mas eu gostaria de você como médica dessa resposta. Eu acho que falando principalmente da mãe, da ginecologia, né? A mãe que faz o tratamento correto durante a gravidez e principalmente quando a gente faz a profilaxia do parto, que aí é um protocolo todo certinho de usar as medicações no anteparto, de tirar esse bebê com o mínimo de contato possível
com secreções, depende, obviamente, da carga viral da mãe, né? Se é detectável, se não é detectável, a chance do bebê nascer é muito pequena, né? Durante a gravidez, a chance, não há chance a chance de contaminação é no parto. Então, é aí que a gente tem que ficar atento em relação a prevenir a mãe. Tem mais algo que você quer acrescentar? Talvez em como engravidar, né? Como é que esses casais Isso, fazem exatamente. E para aí a gente tem engravidar, né? entre esse lance do indetectável também, né, Má? Tipo, das relações sexuais sem preservativo no caso de querer engravidar, mas a pessoa tem que estar indetectável. Existe algum método de inseminação que faça com que o neném não tenha o HIV sem ser a relação sexual, sem o preservativo? Daí, se a pessoa não é indetectável, o ideal é que se faça inseminação mesmo, né? Que não tenha, que aí você vai fazer só célula com célula, né? Porque Entendi. a gente sabe que é muito mais uma questão de fluidos do que de qualquer coisa. Então, daí a gente vai para a parte de inseminação. Mas, em geral, existem outras técnicas que o pessoal faz, mas eu vou falar da parte médica geral. Se o casal é indetectável, dos dois é indetectável, trans normal e pode engravidar normal. E aí no parto a gente tem esse cuidado na hora do parto para que o bebê não tenha chances. E aí a chance é muito pequenininha, assim, se tomar os Uhum. cuidados certos, a chance é muito pequena. Arrasou, que tudo. Tem uma pergunta agora para mulher cisgênera que é bissexual. Tem uma pergunta assim: sou uma mulher cisgênera bissexual, mas não consigo gozar com homens, só com mulheres. E não entendo por quê. Por que isso acontece, Má? Você sabe que eu falo brincando, não é tão brincando, não, que transar com homem é fator de risco para não gozar, tá? Porque quando a gente olha os estudos, é muito engraçado, porque as mulheres que transam com mulheres têm a taxa de orgasmo muito mais alta do que as mulheres que transam com homens. Uau. E os homens que transam com homens também têm mais baixo do que os homens que transam com mulheres. Ou seja, homem está como fator de risco para orgasmo, sim. O que a gente tem de questão do orgasmo relacionado a sexo hétero é o script que se tem sobre como tem que ser um sexo hétero, né? Uhum. Então, esse script vem geralmente do pornô, vem da educação sexual errada que a gente recebe, vem do foco na penetração, né? O sexo hétero é muito focado na penetração. Eu E vejo às para vezes as que é muito mulheres, mecânico, né? a penetração é uma das práticas que menos facilita ter um orgasmo, né? De todas as coisas, entre sexo oral, entre masturbação, entre mucosa com, enfim, esfregar a mucosa com mucosa, vamos falar essa palavra para ficar fácil as pessoas entenderem. Entre Pepeca com qualquer pepeca, vamos falar. pepeca com pepeca, enfim, ou entre qualquer tipo de estímulo, a penetração ela é um dos que menos ajudam na hora de ter orgasmo. E o sexo hétero geralmente vai muito para penetração. As pessoas estão muito angustiadas de chegar ao momento da penetração, ou elas vão direto para a penetração. Já o sexo com mulheres, como o fator penetração geralmente pode acontecer, mas é um plus, não é uma coisa que faz parte ali do script, geralmente, o script é reinventado, né? Então, o contato é maior, os estímulos são maior. Mulher tende a conhecer um pouco melhor o corpo feminino, as que se conectam com o seu, né? E com o da parceira tende a se conectar mais. Então, a chance de gozar é maior. Mas eu acho que tem muito mais a ver com essa questão de, no sexo hétero, a gente já ir correndo para ter a penetração, né? Sim, E é o que você falou hoje à tarde na sua live, né? As pessoas, elas às vezes não sabem muito bem como transar, elas só agem instintivamente. E, tipo, eu é, acho muito bacana isso, as pessoas falarem sobre sexo abertamente, sobre desejos e o que te satisfaz ou não na hora do sexo, pra você ter esse momento de plenitude e prazer, que o sexo é sobre isso, né, gente? Sexo é sobre gozar, gostoso e ser feliz. sobre curtir todo o processo, né? Sim, E eu exato. A comunicação, você falou e disse, assim, se comunicar com o parceiro, a parceira, com as parcerias em geral, sobre o que você gosta. Primeiro você tem que saber, né, o que você gosta. Mas Sim. comunicar com as pessoas ou se propor a descobrir com outra pessoa é o caminho, né? Não seguir script. Eu acho que o problema nem é que as pessoas vão muito instinto, porque se fosse instinto, eu acho que a gente ia explorar muito mais. O problema é realmente que a gente é educado na pornografia, né? E aí a pornografia, ela tem esse roteiro, onde a penetração é o ponto É o máximo de uma ápice. relação Sim. heterossexual. Você é bissexual? Como você se identifica, Lu? Eu sou homossexual, sou gay, sou um menino Homossexual. gay. E como que é nas relações homossexuais essa questão da penetração? É sempre muito imperativa, não?
Que você Olha, acha que... eu aprendi muito a ser o versátil, né, da relação, porque até então eu achava que eu não poderia ser ativo e isso me abriu muitas portas quando eu aprendi a ser versátil dentro das minhas relações. Só que eu também tive relações gnage, que é aquela relação sexual sem penetração. Eu tive com alguns meninos e foi assim sensacional, porque o jeito que a gente explora o nosso corpo e a gente vai descobrindo, né, as coisas que a gente gosta, eu falo muito sobre fetiche também, porque tem coisas que a gente vai Uhum. aprendendo a gostar, tem coisas que a gente gosta de fazer no sexo. E aí eu tive essa relação sexual. A primeira instância foi um pouco estranho, porque eu falei, tá, não vai ter penetração. Mas na hora que eu vi que o cara me fez gozar sem ao menos me tocar e penetrar em alguma coisa, sabe? Eu fiquei tipo, nossa, interessante isso, sabe? Como Temos a gente coisas para consegue explorar. explorar aqui muita coisa no nosso corpo. Eu acho bacana. Que legal. É, eu acho que o caminho é a gente aprender a explorar tudo. Nosso corpo todo tem potencial de orgasmo, tem muitos estímulos que a gente pode usar, tem Sim. combinações de estímulos que a gente pode usar. E aí, se a gente vai sempre naquele mesmo roteirinho, a gente está perdendo muita coisa aí pelo caminho, né? Nossa, menina, uma coisa que eu não perco é explorar no sexo. Eu me exploro muito. Nossa, eu vou A descobrindo gente tem que coisas se permitir, né? Tem que se sim, com permitir. certeza. Tem uma pergunta aqui pra menina cis, que é lésbica, ou seja, pepeca com pepeca. Elas querem saber quais métodos de prevenção existem para elas em relação às ISTs, que isso é uma pergunta que eu recebo muito. Eu queria saber de você se existe algum método já específico ou se elas têm que se virar aí com o que elas podem. Tá, eu até tenho depois, para quem quiser, ali nos meus destaques, um negocinho só desse escrito mais bonitinho. Chique. Mas quando a gente vai falar de prevenção, eu vou falar para as meninas homossexuais ou bissexuais, mas a gente tem que pensar em práticas, na verdade, sexuais, né? O que que eu posso fazer no sexo oral, o que que eu posso fazer. Porque, né, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que pensar no que a gente vai fazer, não se a gente, qual é a nossa orientação sexual. Mas, em linhas gerais, pro sexo, tirando a penetração, a gente tem poucas coisas reais que ajudam na prevenção, né? A gente tem, sim, por exemplo, as orientações de Ministério da Saúde, essas coisas, usar a camisinha recortada, né, para fazer sexo oral. Existe uma película que se chama Dental Dam, que também é uma película de plástico, que pode usar para o sexo oral. Existe uma calcinha que a gente chama de calcinha de Vênus, que é uma calcinha que tem uma película de plástico ali Uau, não sabia disso. que também serve para o sexo oral ou para o contato de mucosa com mucosa, né? Quando vai ter um contato de pepeca com pepeca ali. De sexo oral, se eu não me engano, são essas três coisas. Tem a orientação de sempre, se for usar brinquedo, compartilhar brinquedo, trocar o preservativo, usar preservativo e trocar o preservativo de um brinquedo para o outro, né? E luva, às vezes, se for rolar masturbação. É complicado, porque são práticas muito difíceis de você realmente colocar em prática. Né? Então, o que eu falo para meus pacientes, para a gente ter muita consciência do que a gente vai fazer. Então, primeiro, a gente tem que pensar, trabalhar porque a gente tem. Olhar, né, antes de colocar a nossa boca ou a nossa pepeca em outro lugar. A gente tem que dar uma olhada para ver se tem ferida, né? Se a gente não tem ferida ou se a pessoa tem alguma ferida. Tomar muito cuidado quando tem algum sangramento, então menstruação é um fator que aumenta o risco de contaminação. Gengiva sangrando é um fator que aumenta o risco de contaminação. Alguma lesão na boca aumenta o risco de contaminação no sexo oral. Lesão na unha vai aumentando os riscos. Então, cuidado com lesões, né? E eu acho que a máxima que a gente tem para as mulheres é mesmo a troca de exames. Tá pensando nos exames, em fazer regularmente os exames de ST. Para as meninas vai ser, assim, uma das coisas primordiais, já que a gente tem uma falha na proteção de práticas que são muito comuns, que é o sexo oral, a masturbação mútua e tal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, fazer exames regularmente. Se atentar também às vacinas, né? Que existem vacinas específicas Exato, para isso, boa, bem HPV, a gente tem lembrado. que tentar com isso também, né? Vacina para HPV, tem algumas outras coisas que a gente Hepatite. pode trabalhar. A hepatite, né? E eu acho que os exames é uma boa coisa. E aí tem essas coisinhas que dá para tentar de prevenção. Quem quiser realmente usar, existe, eu até deixei ali. É que a gente sabe que é difícil, não só para as mulheres homoafetivas, para qualquer casal, a proteção no sexo oral é geralmente complicada. A gente geralmente não faz, né? Sendo bem honesto, as pessoas geralmente não fazem. Existem essas recomendações, mas as pessoas geralmente não fazem. Então, ter esses cuidados. Eu falo para não escovar o dente, para não fazer gengiva sangrar, não ter contato quando tá menstruada, porque o sexo oral ou a masturbação mútua
tem pouca chance quase nula de HIV, né? Principalmente o sexo oral. Não sei que tem alguma lesão, alguma coisa que a pessoa tem uma carga. Assim, a contaminação é muito difícil, né? Agora, outras DSTs sim. Mas as outras ISTs são detectáveis e são tratáveis. Então, por isso que os exames são um fator muito importante para a gente levar em consideração. Descobrir, tratar e trabalhar com o que a gente tem. Exatamente. Tem uma pergunta de uma mulher que me mandou aqui, que eu sempre escuto falar, é o seguinte, eu gostaria de expor minha posição e também falar do que você acha. O HIV, ele só tem mais risco no sexo entre homossexuais? Essa pergunta Não. sempre vem assim, e eu sempre falo, não, gente, não existe um vírus ainda capaz de ser tão inteligente a ponto de escolher o corpo que ele vai estar, entendeu? Ah, eu vou ficar nesse corpo porque ele gosta de mulher, eu vou ficar nesse corpo porque ele gosta de homem. Não. Né? Então eu gosto muito de desmistificar esse tabu que existe em cima do HIV desde a década de 80, de que HIV é uma infecção somente de pessoas que transam no mesmo sexo, homossexuais, mulheres trans, travestis e homens trans, etc. A comunidade LGBT como um todo acaba carregando esse fardo, né, nas Esse costas. estigma. E isso é um preconceito muito ruim, porque faz com que as pessoas hétero achem que elas estão ilesas de se contaminar, né? Exato. E assim, os homens héteros são grandes transmissores, os homens e mulheres héteros são grandes transmissores por isso, por achar que não são um grupo de risco para contrair HIV, e sim, não existe, como você Não falou, não existe, existe uma né? Não tem seletividade como. na orientação sexual. O vírus não chega e pergunta para você, mas viu, você gosta do quê? Só para eu saber se quero coabitar esse corpo, tal ou não, né? É Então, muito, muito gente, doido, né? Então é mais ou menos isso mesmo, né? É desmistificar essa ideia de que heterossexual tem um sexo super protegido em relação ao HIV, porque não é assim. A não. gente E sabe. E nem é essa muito interessante. ideia. Não sei se você sabe, mas muito desses estudos, dessas respostas do HIV e da AIDS, que foram utilizadas durante esses 30 anos aí, estão sendo utilizadas no momento atual, hoje, para o Covid-19. É muito interessante isso. Tipo, essas pesquisas, Eu ouvi é falar. muito interessante, é muito massa. É, Que é meio que um reflexo, né? Porque existe muito esse estigma dentro do Covid, agora falando sobre ele, de que somente pessoas idosas vão se infectar. E não é assim. E é mais ou menos o que acontece e que acontecia lá com HIV, que somente pessoas homossexuais iriam se infectar. Então é muito comparação que a gente faz hoje em dia em relação a essas duas pandemias aí que aconteceram, que estão acontecendo no mundo. Sim. Em relação ao Covid, as pessoas idosas são pessoas de grupos de risco, né? Mas não quer dizer que as Exato. outras pessoas não vão se infectar. Quer dizer só que as consequências, talvez, do Covid para essa população sejam uma consequência maior, né? Mas não tem a ver. Então, legal. E é muito bom falar isso. Então, gente, é isso. Sexo heterossexual, a gente também é capaz de se contaminar. Então, tem que Teve se mais cuidar. uma pergunta de uma menina que eu acho muito interessante falar aqui, porque tem dia que eu também tô assim. Ela mandou o seguinte: tenho mais facilidade em gozar vendo pornô do que na própria relação sexual em si, no ato sexual. Eu também acontece, tem dia que eu não tô afim de transar, que eu só abro um pornô ali e satisfaz. Mas E tem pessoas satisfaz. que só têm essa facilidade com o pornô, e eu já transei com caras, inclusive, que só conseguem transar com o pornô acontecendo ali no contexto todo. Eu queria entender qual é que é. É. Bom, primeiro, vou levantar aqui uma problemática que eu não vou seguir muito sobre o pornô ser um grande mal para a nossa sociedade, né? A gente vai tem que conversar sobre isso um dia. A Sim. pornografia, infelizmente, é um grande mal para a nossa sociedade, tanto de educação sexual quanto de machismo, de misoginia, de homofobia, de todos os tipos de estereótipos, né, que vem. Mas o que que acontece? Por que que muita gente gosta tanto de pornografia? Número um, é um estímulo intenso, né? Visual muito intenso e erotizante. Então, isso faz com que o cérebro vá para esse lugar de erotismo com mais facilidade do que se você tiver só que estar presente nas percepções do seu corpo, né? Porque o sexo, para você levar teu cérebro para esse estado de excitação, você tem que responder a esse estímulo que você recebe no corpo, né? Então você tem que estar receptivo para isso. Eu acho que a pornografia te leva para esse lugar de receptivo mais fácil, porque a visão é um dos nossos sentidos mais rápidos de captar a mensagem, né? O Sim. tato, você tem que se permitir mais, mas a visão, quando você está vendo uma coisa, é um dos sentidos que a gente capta mais rápido e leva a gente para esse estado de excitação que acontece.
Outra coisa, muita gente tem facilidade vendo pornô e se masturbando pelo fato da masturbação ser mais fácil também de gozar do que a interação com outra pessoa. Quando você está Sim, interagindo com outra pessoa, você está preocupada além do seu prazer, no prazer de outra pessoa, né? O que essa pessoa está achando de mim, o que ela está achando disso, como é que tá para ela. Então, você também sai de um lugar de estar só recebendo, só confortável, para um lugar de interação. Isso tira um pouquinho o teu foco do gozar. E é isso, a gente tem que falaremos, eu falarei acho que algum dia aqui sobre pornografia, talvez vamos procurar alguém para vir falar comigo, porque é uma coisa que a gente precisa prestar atenção na nossa sociedade, porque além de ter a questão de que é misógina, tem um monte de problema, pode viciar. E se as pessoas viciarem, fica cada vez mais querendo vídeos mais hard, coisas mais pesadas para assistir, e isso vai fazendo com que o sexo, em interação com outra pessoa, vá perdendo a graça, porque se você tá dando para o seu cérebro um estímulo cada vez mais intenso, aquele estímulo anterior, que era um estímulo mais suave, mais de interação, às vezes vai perdendo o potencial de te deixar excitado. Então, pornografia eu vou deixar esse parênteses para a gente pensar, mas vou voltar a falar aqui, porque é uma coisa para a gente prestar bastante atenção. Mas acontece por isso, acho que ela leva para um nível excitatório mais rápido do que o estímulo tátil, assim. sim, sim. É muito interessante também falar que isso é relacionado à pornografia. No sexo em si, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fala muito que durante o sexo ela gosta que o homem, ela é heterossexual, ela gosta que o homem aperte ela e seja um pouco mais agressivo, às vezes, enquanto tá penetrando, pegue no pescoço, sabe? Tem essas coisas, esses fetiches que não são o fim do mundo. Eu acho que as pessoas precisam descobrir o limite, né, do corpo dela. E se isso te dá prazer, só vai, entendeu? Tipo, tem gente que tem fetiche por pé, tem fetiche por axila, tem fetiche por seios, entendeu? Por coxas. Eu já fiquei com um menino que tinha fetiche por costas, ele adorava ficar olhando as costas e massageando, sabe? Então eu acho que é mais ou menos descobrir e isso se permitir muito, né, também durante o sexo e descobrindo o que você gosta e o que você não gosta, para você poder chegar nisso numa maior tranquilidade sem ficar se embasando lá no pornô. Porque a gente tem muita essa Sim. imagem do pornô, né? O fetiche, ele é uma coisa que, assim, ele tem múltiplos fetiches, eu acho que é uma coisa que eu quero muito falar sobre, eu acho que até um curso, alguma coisa mais assim, porque esse rende, tem assunto para ser conversado. O limite do fetiche é o consentimento, né? É não fazer mal ou não fazer sem outra pessoa consentir, né? Então, tem os limites de consentimento de qualquer fetiche. E desde que isso não infrinja nenhum problema, nem infrinja para outra pessoa nenhum problema, desde que outra pessoa tope. A dor é um fetiche muito comum, porque a inervação de dor ela anda muito próxima, né? Os mesmos mecanismos de levar para o nosso cérebro as sensações de prazer são muito próximos dos de dor, então é comum para algumas pessoas. Mas tem umas outras coisas por trás para serem pensadas e avaliadas, também é bem amplo, mas eu acho que assim, os fetiches com exceção de coisas que não são consentidas e que causam, que ferem o limite de outras pessoas, são coisas que sim, a gente pode, se Explorar, for né? bem Vamos explorar. conversado, né? Se os dois estão de acordo, eu acho que dá para ser explorado, sim. Exatamente. Vamos abrir a caixinha de perguntas, que eu acho que a gente tem mais uns 20 minutinhos só. E aí a Vamos. gente vai receber perguntas de vocês agora. Ah, essa é a parte mais emocionante, que começa a chegar um monte de coisa, né? Você tem aí a sua Comentários, a caixinha de caixinha? perguntas. Não, é você que tá controlando a live, Má. Tá. Não, Ou eu então tenho, deixa eu libera os pegar umas aqui. comentários, Eu pode tenho uma liberar os aqui, comentários. calma aí. Você tem? Deixa eu ver umas aqui, ó. Só subir algumas aqui para eu. Ai, que bacana bater esse papo. E é um papo que vai, né? Se deixar, vixe, só vai. A gente vai Sexo, falando, né? tanto. Rende. Rende. Rende Sexo muito. rende. Eu adoro. Recebo muitas mensagens. É, Vou nessa aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver Tá. aqui, ó. Uma pessoa me perguntando se existe orgasmo que seja só na penetração, ou se existe orgasmo na penetração ou se existe só clitoriano, né? Eu gosto de Hum, falar disso assim, porque até existem outros tipos de orgasmo. Existe até no sexo anal orgasmo, existe outros potenciais. O nosso corpo todo tem potencial de gerar uma sensação orgástica pra gente. Mas a maneira mais fácil para as mulheres é com estímulo clitoriano. Então,
a gente, primeiro, é mais fácil vencer essa barreira e conseguir esse do que a gente ficar buscando outro tipo de orgasmo. Mas a penetração pode sim dar orgasmo para as mulheres, depende da posição. Às vezes você consegue indiretamente estimular o clitóris e ter uma coisa combinada. Tem um outro orgasmo que é estudado, que é do ponto G. Então tem alguns pontos aí que podem existir sim. Não é só com o estímulo clitoriano, mas ele é o mais fácil, mais comum para grande parte das mulheres. Então, antes a gente tem que aprender a lidar com ele para depois aprender a procurar outros. Te perguntar uma coisa, você sabe alguma coisa sobre ponto P? Não. Não, não tem Não, problema, porque é uma coisa que o conta. pessoal me pergunta às vezes, né? Que os homens têm Seria o também, ponto do homem? a gente fala que a gente tem o ponto G, né? As mulheres, que o ponto G, para nós mulheres, é um lugarzinho dentro do canal vaginal, assim, no primeiro terço, que é uma região um pouco mais nervada, abaixo da bexiga enrugadinha, que se a gente colocar o dedo assim, a gente consegue sentir ele. E essa é uma região que, tendo um estímulo ali, ela desencadeia também o orgasmo, né? Então é uma. E os homens têm o famoso ponto P, que é um Nossa. ponto da próstata, que é. Falei igual o Gago agora, próstata, tá. Da próstata, porque é um lugar que você consegue também estimular e dizem que tem uma liberação muito grande de energia, de prazer ali. Então é uma E coisa fica mais que ou menos assim, entre a portinha do ânus e entre o saco, mais ou menos, né? Seria ele isso. fica na parede, né? Isso, você é dentro do ânus, mas fica na parede interior, Sim. assim. Tem uma regiãozinha É, também que tem porque uma quando textura. eu comecei a me masturbar e aprender a me tocar mais, eu senti muito esse lugar, sabe? Sem penetrar o dedo em Uhum, lugar nenhum, mas só ali por fora mesmo. massageando já tinha um estímulo, entendeu? Já dá um Sim, sim, negócio no é. negocinho. Mas tem. Só que eu não tenho muita experiência, porque os homens hétero é difícil, é uma barreira para vencer esses homens a É explorar barreira. o próprio corpo, né? É E muito deixar o doido, corpo né? ser explorado. É muito doido Sim. isso. Principalmente quando eu falo da minha temática HIV, por ter essa carga, né, de só gay ter HIV e tudo mais, é muito difícil você ver um homem heterossexual falando que tem HIV. Eu recebo muitas mulheres aqui, casadas com homens que vivem com HIV, perguntando como que ela vai conversar com o marido dela sobre isso, que ela quer saber mais, mas que ele tem vergonha de falar. Então, assim, devem existir, eu sei que existem muitas mulheres que têm maridos vivendo com HIV, e que tem que aprender a lidar e mostrar pro seu marido, pro seu parceiro, que não é um tabu, sabe, você viver com o vírus e não é uma questão só de masculinidade. Porque tem muito isso, né? A masculinidade do homem não pode ser tocada jamais. Então tem que Jamais. falar, né? Tem que falar sobre esses pontos, sobre essas coisas, sobre o que Perfeito. dá prazer. Dentro da masculinidade tóxica, a gente tem essa problemática com os homens que é o negligenciar o cuidado com o corpo, né? Então, os homens da masculinidade tóxica têm medo de procurar diagnóstico, de procurar médico, acha que nunca tem que demonstrar fragilidade, de precisar de ajuda, de precisar de medicação. E isso ferra situações, porque você não recebe diagnóstico, você não recebe tratamento. Isso é muito real, porque, por exemplo, a mulher, quando ela começa a menstruar, a mãe já tá ali marcando a ginecologista para ir lá e o homem. Eu vou te jogar real. Eu só fui no médico buscar saber dessas coisas quando eu comecei minha vida sexual e ainda foi num estágio mais avançado, que foi quando eu descobri o HIV, que eu realmente fui buscar cuidados, entendeu? Porque Uhum. aí foi quando eu peguei o diagnóstico para HIV, mas antes nunca teve uma figura paterna para pegar na minha mão e falar assim, vai, vamos lá no médico falar no proctologista, no como que fala? Outro, urologista. Não tive isso, entendeu? Eu fui ter isso depois de grande. Então, Sim. essa masculinidade tóxica é algo muito estrutural, né, da sociedade. A gente tem que ir quebrando aos poucos com informação. E aí afasta os homens de se cuidarem. E assim, você pode se cuidar, você pode ter todo um respaldo, viver normal, sem precisar de nenhum problema. E aí a gente. E eles fogem disso porque ficam com medo, né? Vamos ver Ah, aqui, deixa eu ver umas mulheres, não deixem perguntinhas. isso acontecer com os homens de vocês. Quando eu falo homem, também eu tô falando homem heterossexual, porque o homem gay já é super ligado, né? Por conta desse peso todo do HIV, o homem gay já se entende como gay, já começa a pensar. É o que minha mãe falou, né? A primeira coisa, quando eu contei que eu era gay pra ela falou assim: ai, tudo bem, só toma cuidado com as doenças. Então, assim, a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa que se entende como LGBT é a questão das ISTs. Então, a gente já tem esse cuidado a mais aí.
Quando eu falo que eu sou bissexual, as pessoas entendem que eu vou transar com todo mundo que passar na minha Mas frente, são sabe? grandes. É assim. Não, não é assim que funciona, né, gente? A Não. gente tem que parar de hipersexualizar também as orientações sexuais. Ninguém, não tem nada a ver com promiscuidade, enfim, também quem Nossa. quiser transar com quem quiser não tem problema nenhum. Mas, assim, o fato de eu ser bissexual não quer dizer que eu vou pegar todo mundo que passar no meu caminho, assim, né? Sim, O e fato de também eu se ser pegar não tem sagitariana problema, né? o fato de eu ser sagitariana talvez seja mais Não, perigoso do que o fato Como que é de eu ser Noronha, né? bi. Vamos de Noronha. Sim. Mas é Teve basicamente isso. uma pergunta aqui que eu acho legal falar, Uhum. que uma mulher me perguntando assim, é normal uma mulher hétero se sentir excitada com um vídeo pornô entre duas mulheres? Eu já recebi muitas essas perguntas e das Já. mulheres ficarem Ou em entre homens. pânico. Eu tenho amiga lésbica e amiga hétero também que vê pornô entre homens. E eu fico, Sim. nossa, tá. Bom, o potencial da nossa de estimular, de excitar a nossa mente está em praticamente todo tipo de como que eu vou dizer, de estímulo visual sexual que a gente recebe, né? Tem um estudo que foi feito com mulheres héteros e foi muito curioso, assim, foi feito com homens héteros e mulheres héteros. Na verdade, assim, as pessoas das diversas orientações, mulheres homoafetivas, mulheres héteros, homens héteros e homens homoafetivos. E aí, eles tinham que sinalizar quando eles ficavam excitados com alguma cena. E aí passava cena de, tipo, casais hétero, casais homo e macacos, tendo relação. E aí os homens, eles apertavam sempre muito, sempre apertavam, eles mediam o grau de excitação e o quanto a pessoa apertava o botão dizendo que ela estava ou não excitada. Os homens realmente apertavam o botão e ficavam excitados com coisas que tinham mais a ver com a orientação deles. Então, os homens héteros com cenas héteros, os homens gays com cena homoafetivas e tal. As mulheres apertavam pouco o botão, mas ficavam excitadas com muitas dessas cenas, assim. Então, eles concluíram que as mulheres, na verdade, têm um potencial grande de ficar excitada com as coisas, mas às vezes bloqueia pelo medo do julgamento, do que vai ser me sentir excitada com uma cena lésbica, né? O que acontece? Você gostar de uma cena lésbica não te faz lésbico. O que faz a gente ser homossexual ou bissexual, gente, é a atração que a gente tem por pessoa, a atração de vontade de se envolver, a atração sexual. Então, não é só o ver uma cena e achar isso excitante que vai fazer com que você defina a sua sexualidade, né? Tá. Pode ser, mas não é isso. Não tem que ficar encanada com isso. Os pornôs lésbicos, em geral, têm práticas que as mulheres gostam mais. Então, assim, geralmente é um pouco mais sexo oral, as coisas são um pouco mais calmas, né? Geralmente o desenvolver da história envolve toques, envolve carinho, envolve uma coisa um pouco mais próxima do que as mulheres, o que dá prazer para a mulher, né? Porque geralmente o pornô hétero é britadeira, assim, né? E as mulheres têm a consciência de que aquilo ali é É pouco só prazeroso, filme, né? né? Então, e é só no filme mesmo. Porque olha. Então, é normal. Outro fator que fala a favor disso, como sociedade, a gente é acostumado a sexualizar o corpo feminino, né? É um fator negativo, mas é normal, acontece. As propagandas têm mulheres seminuas, tudo o corpo da mulher é objetificado e sexualizado, né? Então, quando a gente olha o corpo de uma mulher, a gente lê isso como uma coisa, gostosa, bonita, sexy. O corpo masculino não é muito, né, na sociedade em geral. Dificilmente as mulheres hétero olham para um cara e falam, nossa. Às vezes a gente olha mais, as mulheres olham mais para mulheres e pensam, tipo, que não com interesse, mas reconhece que aquilo é um corpo gostoso do que para os homens, porque a gente tem isso na mídia, né, a objetificação do corpo das mulheres muito forte. Então, às vezes a gente reconhece a nudez feminina como uma coisa mais excitante do que a nudez masculina também. Então, é normal a gente sentir um pouco mais de. É normal sentir tesão assistindo filmes de interação entre duas mulheres, tá? Pra mulher. Não quer dizer que você seja lésbica, mas é normal sentir. Né? Também, Mas se você for. veio uma pergunta aqui na minha cabeça É, que eu pensei, porque eu fiquei me imaginando lá dentro. Logo eu, que é. me masturbo muito. Como que é? Lá dentro da casa, você quer se masturbar, você quer. Não teve. Como foi pra você? Pelo amor de Deus, me conta isso. Cara, pra mim foi muito sacrifício, viu? Nossa! É... Eu ia ficar no Acho banheiro que assim, pelo menos umas 2 vezes por dia. Com não certeza. dá, né? Porque todos os lugares tem câmera, então não dá. A gente não tem como. Se quiser fazer, você tem que estar disposto a entender que isso pode acontecer. É, Só que lá tem um fator que o estresse deixa você um pouco menos sexual, assim. Você fica Sim. num ambiente de muito estresse,
você acaba ficando um pouco com a energia, essa energia um pouco derrubadinha, eu acho. Eu que me envolvi com alguém, foi um pouco difícil, porque o beijar, a troca de carinho ali, ela vai fazendo com que o fogo aumente. E a gente já tinha decidido que não ia além ali. Pra Tanto que teve toda debaixo uma do polêmica edredom, do famoso que edredom. nunca aconteceu aquela brochada, nunca aconteceu nada daquilo, porque a gente nunca tentou nada, né? Sim. A gente tava ali nos Era amassos afetivo e mesmo. tal. Mas eu fiquei puta até nesse dia, foi o dia que o pessoal achou que eu tinha ficado puta pela bruxada, não. Eu fiquei puta porque eu falei, puta que pariu, tipo assim, a gente vai ter que se segurar mais um pouco, além, sabe, mais sei lá quantos dias, porque eu não aguento mais. E aí você tá beijando, você tá trocando, você fica com mais vontade, mas lá não tem o que fazer. Se você quiser Eu tô arriscar, me sentindo mais ou menos assim nessa quarentena, confesso. Tô assim, me controlando. Não tá tá fácil, mas difícil pra todo vamos. mundo, né? Não Eu tá falei fácil. que, assim, acho que a sorte de quem é casado é essa quarentena, assim. A sorte das pessoas da quarentena é quem é casado, porque as Sim. outras pessoas, gente, Cara, não tá rolando, não, né? os solteiros foram sempre exaltados, né? Agora, nesse caso, os solteiros só estão, ó. Todo mundo queria ser casado, morar junto, ter alguém pra morar junto na quarentena, né? Pois É, eu é, acho que deve tá difícil mesmo, gente. não. Haja Haja criatividade, autocontrole, vou ser sincero, haja haja criatividade. criatividade. E eu tô sendo super criativo, explorando É. várias coisas aqui, bem interessante, Tem, inclusive. a gente tem que. É um bom momento para explorar a intimidade da gente com a gente mesmo, né? É um bom momento para fortalecer isso, já que não vai estar dando para Não vai interagir com estar os dando, outros. será que não vai estar dando, literalmente? Para interagir com os outros, é um bom momento para a gente descobrir isso. Exato. Bom, estamos aqui já quase uma hora. Eu vou abrir os comentários Abre para a aí. gente dar uma faladinha com o pessoal. E encerrando, eu Eu amei! também amei muito, cara. Nunca Isso, vai eu vou acabar, falar por isso que eu vou pra encerrar, porque galera senão a gente vai aqui falar também. de sexo, tipo, 5 meses, mas a gente pode fazer Nossa de novo senhora, em a outro gente momento. pode. E eu já vou deixar claro aqui pra galera que esse vídeo vai virar um IGTV, então se vocês quiserem mandar para outras pessoas, vai compartilhar, vai estar lá no meu Instagram, vai estar incrível esse conteúdo. E vamos lá, gente. Eu tô muito feliz por todo mundo aqui, tô feliz pelo espaço que você me cedeu. Tô feliz também pela posição, pelo posicionamento que você andou tendo pós saída da casa, né? Sobre entender que a gente erra mesmo. Gente, a gente erra o dia inteiro, o Sim, tempo todo, sabe? A informação ela precisa vir pra gente, a gente vai absorvendo com o tempo. E foi isso que aconteceu em relação a você ter falado sobre HIV. Então, pessoas que estão metralhando a Marcela, tenham paciência, a gente está em constante aprendizado, pelo amor de Deus. sim. Mas uma coisa foi boa pra mim lá dentro da casa, que foi a repercussão aqui fora, né? Então, agora eu tenho um espaço de visibilidade aí, que dá pra usar todas as coisas que eu errei ou outras coisas que eu quero pra gente falar, né? Às Sim. vezes, Ó, tem uma pergunta do Ricardo aqui, inclusive, ele falou, Lu, explica melhor sobre o público gay estar mais ligado com o IST, porque ainda é uma situação de risco H com homem com homem e homens gays. Porque realmente eu sinto que a comunidade LGBT tem essa espírito libertário, né, em relação ao sexo. A gente pratica mais o sexo, a gente vive mais o sexo intensamente. Eu acredito que exatamente por isso a gente tem mais riscos de se infectar com as ISTs, entendeu? Pode ser isso, né, Mar? Não tem outra explicação. sim. Eu não sei, acho que sim. Mas eu acho que tem muito também, viu? Eu atendo muito no consultório o público hétero com as ISTs, assim, com taxas Sério? altas de contaminação, assim. Eu atendo bastante. Muitas mulheres com HPV, muitas mulheres com herpes, muitas mulheres com sífilis, né? Então é uma coisa bem frequente. Olha que o meu consultório já é um consultório com um recorte de classe, já é um consultório, e ainda assim eu pego muito, sabe? Então. É, vamos dar umas olhadas nos estudos, mas eu acho que os estudos apontam que tem mais a ver com a população LGBT. Mas talvez tenha, por exemplo, a questão do acesso à prevenção também, Uhum. né? De todo um acesso social, uma assistência social a isso, né? O quanto de informação, o quanto de acesso aos cuidados, porque muitas vezes, muitas dessas pessoas vivem essa sexualidade de maneira escondida, então sem poder pensar direito, às vezes, na prevenção, ou tem a questão da família, enfim, acho que tem N coisas aí por trás, mas as ISTs são uma questão geral, assim, eu pego muito HPV no meu consultório, muito, 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 assim, então é uma É questão exatamente geral. isso. Como quando a gente não sabe com quem que a gente está transando ou vai transar, por exemplo, está na balada. Eu falo sempre sobre vulnerabilidade, né? A gente está na balada ali bebendo, a gente sabe que a gente vai ficar bêbada, vai ficar louca, doidona. Vai chegar um momento, às vezes, que você vai querer transar com a pessoa e você não tá em sua consciência para pensar nisso.
Então vai lá, usa o preservativo, sabe? Se você não conhece a pessoa, não houve aquele diálogo antes, o preservativo é justamente para isso, sabe? Eu sou muito a Sim. favor do uso do preservativo em todas as situações, mas também sou a favor da liberdade sexual. Só que a gente tem que lembrar que a liberdade ela vem carregada também de responsabilidade. Então sejam responsáveis pelos Sim, seus atos, né? Assim, escolheu transar sem sim. camisinha? Pense o que você vai fazer agora dentro dos métodos de prevenção que a gente tem para as ISTs para você administrar isso melhor na sua vida e ter uma saúde sexual legal. A sexualidade, viver a sexualidade, já vem com muita responsabilidade, né? A gente tem que saber que a gente vai começar uma vida sexual, que sexo é uma delícia, todo mundo vai fazer, não vai, ninguém vai conseguir, assim, todo mundo não, né? Tem gente que não, mas assim, a maior parte das pessoas vai fazer, mas ele vem incumbido de responsabilidades mesmo. A gente não tem como se isentar dessas responsabilidades. Então, assim, escolher viver a sua sexualidade do jeito que você quiser, dentro da sua orientação, se é casual ou se é com alguém, se é ligado a afeto, não tem, é um problema seu. Mas em todos os casos a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que estar muito consciente de como é que a gente faz para se proteger, de como é que a gente vai se cuidar dentro de tudo que a gente tem aí. Arrasou. Ai, que tudo, Má. Obrigado. Vai dar uma hora já Ah, eu amei! pra gente não perder a live. Gente, Salva ela, depois a gente vai vou conversando salvar, mais. te mando Muita gente acredita que essa e live ficar disponível e eu vou jogar no meu IGTV, hein, gente. Então, vai ficar no vou IGTV fazer do o meu Lu. merchan e você vai fazer o seu também, porque a Faça, Marcela tá com faça. puta curso, um curso mega interessante, Sim! viu, gente? Então eu quero todo mundo lá se inscrevendo, pagando, porque vale muito a pena a gente aprender a falar de sexo. E quem quiser saber mais coisa também, clica ali, ó, Lucas Raniel, underline, já me segue, manda mensagem que eu quero realmente o público feminino venha comigo para poder falar mais com as mulheres, porque eu só falo com viado. Eu não aguento mais falar com viado, entendeu? Quero trocar uma ideia com as mulheres também. E é muito legal, né, gente? Assim, vai lá no perfil do Lucas conhecer pra gente ir compreendendo outras vivências, né? A gente vai ampliando tanto a nossa cabeça quando a gente vai vendo outras vivências, outras coisas. Então, fica aí de presente para vocês também seguirem ele. Obrigada pelo carinho, gente. Obrigado a Muitos todo mundo. beijos para todas as meninas aqui dos fandoms Muita todos que gente, estão tem muita aqui. gente Meu Dengo conhecida nossa. Marcela. Eu Beijo pro vi Lucas Laqueadura Sobrinho, Sem pro Filho, eu Ricardo. já te notei, amada. A gente vai conversar para falar disso em algum momento. Gente, muito obrigada pela presença aqui Beijo. nessa live. Tchau, Lu. Beijo, Má. Obrigada, meu Obrigadão. amor. Beijo, beijo, beijo.